Bem-vindos, amigos, a Mosaico, o programa de radioletras.com. Hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2020. Que ano 2020 é? Acho que nunca mais esqueceremos dele. Hoje, 16 de abril, é Dia Mundial da Voz. Para nós comunicadores, a voz é uma ferramenta fundamental. Ela é uma característica humana que está relacionada com nossa necessidade de agrupar-nos e comunicar-nos. É um produto de nossa evolução, um trabalho conjunto de sistemas nervoso, respiratório, digestivo, de músculos, de ligamentos e ossos, tudo em perfeita harmonia. Hoje uma criança fala para sua mãe: Mãe, me dá o copo que está em cima da mesa. E na época das cavernas, lá no começo da evolução humana, o que a criança falaria? Temos evoluído bastante, né? Quando a voz é saudável, tem o nome de eufonia, mas se a voz está doente, nós chamamos de disfonia. E a ausência de voz é a afonia. E quem cuida da voz é o fonoaudiólogo. Já o especialista médico é o otorrinolaringologista. Eu demorei meia hora para aprender essa palavra hoje. Bom, falando em voz, uma nova voz que soma, que aparece em nosso mosaico é Carita Ferraz com sua crônica. Ouça. Estava embaixo da árvore observando atentamente como uma aprendiz indouta. Observava suas raízes intrinsecamente sábias e também seus galhos, que mesmo finos, suportavam a pressão dos ventos de outono. As folhas ficavam cada vez mais amareladas e ainda continham tons esverdeados, a manifestação que a vida ainda relutava em permanecer ali. Acreditei que a tivesse ofendido, pois fui atacada por todas as folhas secas que ainda se penduravam entre as ramagens. Pouco a pouco, o chão foi sendo coberto por aquela lição amarelada de amor. Buda escolheu a cor amarela para ele e seus monges, pois simboliza a morte. Ele dizia Nirvana, apagam-se as luzes. As folhas devolvem-se à terra em gratidão, sabendo que são parte do processo da vida e não estão à parte dela após sua entrega. As raízes são as coroas das árvores e não as suas copas, pois vem da raiz a nutrição, o crescimento, o desenvolvimento para a morte. Esse ciclo se reverbera lentamente e sua essência é a vida e morte. Ambas correspondem à mesma moeda divina. Amorosamente as folhas se desprendem dos galhos e caem na terra, para que outras folhas cresçam em seu lugar. A morte cede lugar à vida, e o amor preenche o lugar de vazio. Não haveria vida se as folhas não morressem, e não haveria morte se não florescesse outra vez. Questionei como o amor nos levaria à morte, parecendo essa tão antagônica ao amor. Por isso o amor é a força geradora da morte. O amor é a flor de lótus dentro de nós, que gera ramificações do centro de nossa essência, para que partilhemos uníssonos da experiência terrena. Sinto a morte quando um desconhecido morre, e para mim ela bate à porta, me relembrando da partilha da vida que foi devolvida à terra. Quando um pássaro dá seu último suspiro e uma borboleta para de alçar voo, eu também aprendo com a morte, me dando a oportunidade de experienciá-la através do outro. Voltei para casa com uma indagação. A morte é a devolução voluntária inerente a todo ser vivo na Terra. Nisso consiste a essência uníssona da raça humana, pois ainda que não quiséssemos ser ternos, fazemos parte de um organismo que nos recolhe graciosamente de volta para si.
A essência de todo ser humano é pacífica e amorosa. A experiência humana é a oportunidade amorosa de nos entregarmos gratos à evolução divina de vida na morte. A morte é nossa essência amorosa infinita. Obrigado, Carita. Seja bem-vinda. E você, é livre? Você faz bom uso da sua liberdade? Vamos ouvir esse artigo de André. Em busca da liberdade. Mas o que é liberdade? Vejo muitas pessoas se perderem nessa busca, sem que entendam o real sentido do que seja liberdade. Com isso, terminam presos em vícios ou na própria solidão. Às vezes, escravos de tendências que surgem todos os dias e que vêm ao encontro de interesses capitalistas sem acrescentar nada que possa realmente elevar-nos ou fazer-nos verdadeiramente livres. Pensar no mundo de hoje é um desafio. Muitas vezes vejo pessoas que se veem presas às opiniões alheias, talvez por julgarem ser mais fácil do que pensar suas próprias. Decisões são tomadas em frações de segundos e os efeitos podem durar anos ou toda uma vida. Mas então, o que é ser livre? Acredito que não exista liberdade sem responsabilidade, pois um ser livre é aquele que interage perfeitamente com o ambiente em que vive e com seus semelhantes, seja preservando-os ou transformando-os. Penso que ser livre é ter opinião própria, e para isso é preciso ter personalidade. É preciso moldá-la com valores e percepção de mundo que estão sendo esquecidos gradativamente. Isso porque estamos nos acostumando a não questionar. Os questionamentos nos levam a buscar melhores soluções para a resolução de conflitos. Nossa passividade está nos levando a uma condição de alienação cultural, fazendo com que percamos em nossos próprios sentimentos. Ser livre é gostar de Chico, Vinícius, Jobim, sem importarmos que nossa geração escuta rock. É escutar rock pelo gosto de ouvir, e não porque alguém nos diz que é moda. Ter liberdade é fazer a própria moda. É ler clássicos da literatura para entender os contemporâneos. É perdoar, ser orgulhoso por ter Deus no coração e amar o bem. É andar de cabeça erguida e viver com dignidade. Dignidade. Bom sinônimo para liberdade. Penso que para se alcançar liberdade não é preciso grandes malabarismos, ser popular ou afortunado. Não é preciso ser igual ou diferente de todos. Basta apenas ser autêntico. Eu sou André Pulig. Esta é a Rádio Letras. Então fica combinado. Seja autêntico. E agora, em nosso segmento clássico da poesia, recebemos a 4 poetas com seus estilos tão diferentes e autênticos. Meu nome é Rosa Maria Soares Bugarim, eu sou maranhense, nasci na ilha, onde a poesia é quase o ar que a gente respira. E eu achei muito interessante a Rádio Letras, a Academia de Letras, para difundir a poesia, sobretudo nesses momentos em que a gente precisa de leveza. Eu escolhi também uma poesia Dosagens, para ver se dosa um pouco, reequilibra no lirismo uma certa dureza que está reinando nesse momento aqui. Então, eu vou recitar Dosagens. Misturei balanço de vagas, suspiro de anjos, farfalhar de palmeiras ondulantes, cheiro e cor de saudade, vibrações rubras de paixões, lenços umedecidos nos adeuses, olhos presos em esperas, mãos buscando entrelaçar,
bocas sorvendo sabores de desejos, corpos aquecendo a unidade, corações em ritmo de descobertas, sol dourando esperanças, lágrimas sulcando rostos, brisa levando memórias, trazendo perfumes, dizendo presenças. Balancei o movimento das horas, desconstruí desesperos e abri sonhos de esperanças. Balancei destinos e aceitei o imprevisto. Dosei o shake agridoce das emoções. Sorvi a vida em aceitação e aprendi a bem dizer cada instante de dor, de amor, de espera, de descobertas. Assim, plenamente em saboreio de dosagens loucas, loucamente humanas. Rosa Maria Soares Bulgarim. Reconheci feridas que fiz em mim. Aprendi apegos de punição. Retornei ao ventre de minha angústia crônica. Bebi do peito da aceitação. Recolhi os pedaços de mim mesma. Abracei a sombra da humanidade. Perdoei-me por pecar, arranhar, abandonar, pois agora eu perdoo, liberto, aceito e amo aos poucos quem me torno. Reconhecimento. Carita Ferraz. Poema Canção Amiga, Carlos Drummond de Andrade. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Esse poema me foi oferecido pelo meu amigo Jean Elísio, Ablução Areenta. É preciso que te vejas morrer para saberes que vives ainda. Pois se assim não for, jamais terás tua obra dolorosa, nem teu acalento. E o teu amor, aquele que cultivas dentro de ti, jamais será de todo teu. Foi-se o tempo de fazeres um tempo novo, recobrar a tua consciência. Se para isso for necessário, vá buscá-la na tua inocência. Se necessário for uma ablução areenta, que te dê um novo batismo de crença e fé, penetrar na profundidade sombria, deixar a sombra que te assombra, que todas as máscaras se desfigurem, pois ignoram a beleza do teu calor. Indiferentes à sutileza do falar, em troca da tua insanidade, como se o vazio do céu se expandisse, sonho sem sol, como se tua alma sumisse, mas tem teus afins, que te querem como a um arauto, anunciando a liberdade de um novo sol. O tempo é o teu guia, que teus dedos à pena fará raiar. Eu sou o poeta André Pulig e esta é a Rádio Letras. Já no finalzinho, um conto cheio de volúpia e devassidão. Ai, se tiver criança na sala, tira elas, por favor. Capital 7, por Gilbson Alencar. A atmosfera não era das melhores. Havia cheiro de incompreensão. As estrelas, entre outros astros, perderam brilho. O céu estava negro. Mesmo ofegante caminhava de forma compassada
pelos limites da comercial da 203 Norte. Com frio na espinha, parei e observei 7 seres sentados à mesa do bar. Ali, conversavam enquanto regavam seus corpos com litros de uísque, cerveja e cachaça. Impulsos nervosos e demais conexões eletroquímicas passavam por abalos, e riam-se uns dos outros com sarcasmo, e o semblante das criaturas sofria alterações. Não só as feições, mas as estruturas ósseas alargavam-se e ficavam pesadas. Aos poucos se tornavam gigantes, massas brutas monumentais envolvidas em trama rude. A natureza e a força descomunal do maior deles contagiavam os outros 6. Davam-se golpes estúpidos. Assim, iam-se digladiando as bestas feras num frenesi perturbador. Concomitante à ira instaurada no ambiente, almas quase puras que ali estavam por acidente do destino, escondiam-se prevendo o pior. Muitas flutuavam descompassadas rumo à superquadra da parte baixa. Parecia não ter fim o caos daquele déjà vu. Os quadros violentos se repetiam com velocidade intensa. Orgulhosa de suas curvas agigantadas e de seu rosto angelical, motivos de soberba, de superioridade sentida diante dos demais, uma das bestas viu a face deslocada pelas porradas e compulsivamente pôs-se a chorar. Não pela dor, mas pelo dano à sua imagem, dobrou-se com o peso da morte. Outra das criaturas desabou no chão, imundo, tentando recolher desesperadamente suas adoradas moedas. Apego doentio. Antes o dinheiro estava escondido em seus bolsos para ninguém saber da existência. Carregava a certeza de que a conta do bar não deveria ser paga por ela. Mas não teve chance. Ao cair para contá-las, foi massacrada a pontapés. Com as vísceras estagnadas após horas de excessos, um dos grotescos só conseguiu atacar seus oponentes por raros minutos. Não aguentou muito, estava entupido de fluidos e materiais orgânicos. Entregou-se à eliminação. A quinta besta se ausentou da zona de conflito. Adepta da inação, infectada pelo vírus da preguiça, cansada desde o início da briga, tomada por malemolência, acertou escassos golpes e recebeu outros tantos. Sentou próxima aos 3 monumentais aniquilados e em letargia sucumbiu, apodrecendo rápido no solo espúreo. Ao perceber não haver tempo e intuindo chances inexistentes para si, a besta com maior lascívia propôs o fim da devastação e prometeu devassidão aos 2 últimos oponentes. Encanto nefasto do prédio comercial ofereceu seu corpo e aliciou 3 criaturas miúdas e cheias de desejo, apesar de pálidas de terror. As 4 entregaram a própria alma, mesclando pânico com intenso prazer carnal. O mais robusto e agressivo dos bárbaros não deu trégua às 4 potências femininas. Compulsivamente as consumiu. O sexo era perturbador como um estupro. Escutava-se risada em meio a urros, gritos e choros de tesão. Inconformado com o vigor promíscuo entre o macho maior e o quarteto de fêmeas, o último dos monstros aliou, de maneira homicida, sua natureza invejosa ao ódio.
A combinação de energias ruins revelou para ele a face da ira. Confuso com a verdade, puxou das costas seu lança-chamas e não deixou registro de quase nada, apenas pedaços de corpos com queimaduras de 3º grau. Matou-se em seguida, fugaz suicida. Ao presenciar o que havia de mais grotesco, um quadro bizarro, desci perplexo, puxado por atividade paranormal, com origem em determinado ponto da 3 Norte. Olhei para trás e vi os restos dos gigantes espalhados no asfalto. Percebi o semáforo vermelho ao olhar para frente e uma mulher tentando atravessar a rua com uma criança acomodada num cesto, trançado artesanalmente. Ela apertava foita o sinal, queria atravessar logo de uma comercial a outra. Nada fazia sentido. Não havia carro ou moto transitando naquele cenário caótico. Os seres que por ali passavam estavam a pé. A maioria deles corria com a cabeça baixa em direções diversas. A mulher insistiu até que o sinal abriu e ela seguiu para o comércio local da 204 Norte e pelo fundo, entre as lojas e as residências, correu para a Superquadra Norte, próxima à Avenida L2. Eu a segui até as 400. No início eram prédios o que eu visualizava, mas em poucos metros percorridos cheguei à entrada de uma floresta. Adentrei na imensidão verde que se apresentava à minha visão e aos demais sentidos, todos alterados pela força do ambiente. O gosto da seiva saltou à boca. Parei por segundos e prestei atenção à intensidade do meu respirar. Estava ofegante, mas aos poucos controlei o pânico castigador da fisiologia. Tal qual um lagarto, camuflei-me na paisagem. Por instantes, tudo permaneceu calmo, silencioso, como as madrugadas angelicais presenciadas por espectros que transitam em terrenos com lápides eternas. De repente ouvi barulho de cachoeira, fiz movimento para a esquerda, vislumbrei, com percepção lenta, um velho despido, com longos cabelos brancos. Na sua frente, outro homem, esse bem mais novo. Devia ter a soma de pouco mais de 3 décadas. O ancião banhava a cabeça do mais moço e pronunciava palavras desconhecidas para mim. Talvez estivesse recitando oração em língua morta. Ao olhar para a direita, vi 3 seres, uma fêmea, um macho esquálido sem costelas e a víbora em cima da árvore, com um fruto colorado preso na enorme boca traiçoeira, pela qual escorria o líquido da morte. Por entre as árvores avistei inúmeras mulheres, suas vestes pareciam ancestrais, elas corriam, estavam tomadas por volúpia. Com voracidade de lobas, arrancavam as roupas umas das outras. Em cima de folhas secas caídas há séculos, consumiam-se a lambidas e mordidas. Os uivos eram contínuos e ensurdecedores. Fiquei entorpecido de prazer, queria estar com todas elas, como o garanhão que montava nas mitológicas Amazonas, uma vez por ano, para preservar a raça. Mas não podia me mexer, a magia do teatro onírico me paralisava. Aos pés da Imaculada Maria, imagem protegida por gruta incrustada na floresta ateia, estava a rezar aquela mulher do semáforo, com a criança que repousava dentro do cesto. A santa em pedra ganhou vida e pegou o pequeno ser, aquele imprudente humano. Em troca, entregou à mulher um espelho que refletia o futuro, à medida que esse tempo ia se transformando em passado, rápido e fumegante, como estrela cadente.
Com um breve movimento, a divindade se fez entender, e a mulher foi viver todas as etapas que tinha pela frente, antes de se tornar ela mesma a imagem adorada naquela gruta. Segui por estreito caminho por entre as árvores, passei ao lado de um palácio no qual se reuniam homens e mulheres, na certeza de que estavam a doutrinar energias desprendidas de sua própria carne, criaturas que vagavam no mundo que um dia lhe serviu de casa. Apenas passei ao lado, nada além. Continuei minha solitária peregrinação, como um mero observador que transita sem causar nem sofrer danos. Um homem que tem em si o desejo de interpretar o que não pode ser visto, dito, escrito ou escutado. Obrigado, Gilson. E agora nos encaminhamos para o fechamento do mosaico de hoje. Tem sido um prazer. Ajudem a divulgar. Qualquer coisa, escrevam para nós. radioletras2020@gmail.com. A parte musical de hoje, nosso amigo Seca Mendes, com seu parceiro baiano, o Homem do Chapéu. Eles interpretam para nós Raio Lunar. Tchau. Hoje eu quero olhar a lua contigo, quero sentir cada raio lunar, em teu corpo fazer abrigo, nos teus braços sonhar. Quero ver a lua bem de perto, quero ficar ao teu lado. Quero fugir do deserto, não quero ficar abandonado. Quero sentir você e a lua se envolver com emoção. Em uma noite forte no ar, misturada de desejo e paixão, quero sentir todo o seu corpo, mergulhar no seu calor, que nos mata em silêncio quando a gente faz amor, que nos mata em silêncio quando a gente faz amor. Hoje eu quero olhar a lua contigo, quero sentir cada raio lunar, em teu corpo fazer abrigo, nos teus braços sonhar. Quero ver a lua bem de perto, quero ficar ao teu lado. Quero fugir do deserto, não quero ficar abandonado. Quero sentir você e a lua me envolver com emoção. Em uma noite forte nua, misturada de desejo e paixão, quero sentir todo o seu corpo, mergulhar no seu calor, que nos mata em silêncio quando a gente faz amor, que nos mata em silêncio quando a gente faz amor.